Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e nesse domingo nós estaremos estudando sobre os perigos do desvio espiritual. Nesse trimestre nós estaremos abordando algumas temáticas baseadas no livro do profeta Jeremias, falando sobre esperança em tempos de crise. E hoje nós iremos falar sobre apostasia, os perigos do desvio espiritual. E isso é extremamente importante, principalmente na conjuntura atual, em que a gente está, acreditamos nós, saindo, desta crise aí causada por este vírus, e é extremamente importante que nós estejamos com as nossas esperanças renovadas, para este novo momento que Deus estará nos proporcionando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nossa oração é que todos sejam ricamente abençoados através deste estudo e que o Santo Espírito possa ministrar ao coração de cada um daqueles que estão assistindo neste momento. E nós vamos trabalhar basicamente em cima do texto do capítulo 2 do profeta Jeremias, falando aí, é o nosso segundo encontro desse trimestre, e uma das coisas importantes acerca disso é o início da oração do Pai Nosso, fala de: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E como você entende que a vontade de Deus possa se estabelecer neste mundo, na nossa nação? Como você compreende que a vontade de Deus possa prevalecer neste mundo? Uma das coisas que nós precisamos ter com muita clareza é que a vontade de Deus se estabelece neste mundo, principalmente através da vida de cada servo dele. À medida em que nós nos colocamos à disposição para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida, nós nos colocamos como instrumento de Deus, nos colocamos como porta-vozes de Deus, para que a vontade de Deus se estabeleça sobre este mundo. Então, eu espero sinceramente que esta oração seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que não seja apenas retórico, mas que seja algo que brota de um coração sincero, de quem quer que realmente a vontade de Deus, o projeto de Deus se estabeleça nesta terra como no céu. E era isso que com certeza impulsionava o coração do profeta Jeremias, a disposição de fazer com que o povo de Deus, o povo de Israel, tivesse uma compreensão clara de qual era a vontade de Deus, e que a vontade de Deus se estabelecesse, que deixássemos de lado os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos interesses, e que a vontade de Deus prevalecesse sobre o povo de Deus. Esta é a realidade dos dias do profeta Jeremias. O Senhor tinha um projeto para o povo de Deus, mas o povo de Deus não estava disposto a ouvir qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Foi com isso que o profeta Jeremias lidou, e foi com isso que o profeta Jeremias se deparou quando o Senhor o chamou para que ele fosse seu profeta. A realidade
do ambiente daquela época, era muito complicado. Como ainda hoje é, numa sociedade em que cada um achamos que as coisas devem acontecer do nosso jeito, em que cada um acha que o seu projeto deve prevalecer sobre os demais. Foi exatamente nessa mesma situação em que o profeta Jeremias se deparou, numa sociedade que estava numa situação difícil economicamente, numa situação difícil politicamente e principalmente uma situação extremamente caótica espiritualmente. E olha que nós estamos falando do profeta falando ao povo de Deus, à nação de Israel. Mas era esta a realidade. Depois de tudo que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel, eles estavam totalmente afastados de Deus, cumprindo os seus próprios projetos, fazendo a sua própria vontade. Num período em que as guerras dominavam o mundo afora, num período em que, alguns anos antes, o Reino do Norte havia sido levado cativo pela Assíria. Agora, era o Reino do Sul, era Judá, que estava prestes a ser dominado por um novo império mundial que estava surgindo, o Império Babilônico. A grande dificuldade para aquele povo, que é a grande dificuldade de quase todos nós, é compreender que a vontade de Deus nem sempre está de acordo com aquilo que nós planejamos. O povo de Israel estava na expectativa de que Deus poderia livrá-lo daquela potência que os ameaçava. E Deus levanta o profeta Jeremias para dizer exatamente o inverso. É de que a vontade de Deus é que eles deixassem ser subjugados pelo Império Babilônico. E isso, para eles, era algo absurdo. Era algo que eles não conseguiam compreender. Mas o profeta Jeremias estava ali, anunciando a vontade de Deus. Esta é a atitude de um profeta de Deus. Não importa o quão incompreensível possa ser a sua mensagem, ele tem um único compromisso: anunciar a vontade de Deus. É isso que distingue profeta de profetas. É que um profeta de Deus tem um único compromisso. Ele tem um compromisso com o seu Deus. Mesmo que a mensagem não seja tão aceitável, mesmo que a mensagem não seja tão popular, para ele importa anunciar aquilo que Deus estava dizendo para ele. E é esse o contexto do profeta Jeremias. O povo estava mais interessado em que os seus interesses fossem atendidos por Deus. E o que Deus estava querendo era que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. O que Deus queria é que o povo compreendesse que aquela situação em que eles estavam, e aquela situação que estava sendo anunciada pelo profeta Jeremias, era única e exclusivamente o resultado de uma vida de afastamento da presença de Deus. Só que, ao invés disso, o povo estava mais uma vez esperando o socorro de Deus, independente das suas atitudes. E isso ainda é uma realidade
muitas vezes, na vida do ser humano. Que ao invés de reconhecer os seus erros, que ao invés de compreender que ele precisa arrepender-se dos seus pecados e alcançar a graça e a misericórdia de Deus para a sua vida, ele quer continuar na sua vida de desobediência, ele quer continuar na sua vida de pecado, ele quer continuar fazendo a sua vontade, direcionando a sua vida conforme os seus interesses, sem se preocupar com a vontade de Deus para a sua vida e sem querer reconhecer que a sua vida precisa mudar, que do jeito que está, não dá para andar debaixo do favor de Deus. Mas, para a maioria de nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer os nossos pecados, e temos uma facilidade muito grande de nos acharmos dignos de sermos beneficiados, de sermos atendidos, seja pelas outras pessoas ou seja por Deus, sem nos preocuparmos em andarmos de uma forma digna e de uma forma que agrade a Deus e que possa, portanto, estarmos debaixo da bênção de Deus. Então, nós iremos tratar exatamente sobre isso, esse período de afastamento, que é o que nós chamamos de apostasia, né? Apostasia é uma palavra grega que significa afastamento, abandono premeditado, né? E consciente da fé cristã. Então, partindo da realidade da nação de Israel, ali nos dias do profeta Jeremias, nós podemos, nesta tarde, analisarmos como está a nossa vida, como está caminhando o cristianismo dos nossos dias. É importante ressaltar que a apostasia não deve ser diferenciado de ignorância. Às vezes as pessoas andam afastadas de Deus e as pessoas andam segundo o seu próprio entendimento, porque elas não têm ainda o conhecimento da verdade. Elas não têm ainda o conhecimento da palavra. E elas, portanto, não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E aí, neste ponto, é extremamente relevante colocarmos que o contexto do profeta do Jeremias é uma mensagem para o povo de Deus. Porque a apostasia só pode ser cometida por quem tem o conhecimento da vontade de Deus, para quem tem conhecimento de qual é o propósito de Deus. A apostasia não é para quem ainda não conhece a vontade de Deus. A apostasia é cometida por aqueles que se dizem povo de Deus, mas que ao invés de andar segundo a vontade de Deus, que ao invés de andar em obediência plena ao Senhor, termina por ir se afastando. A apostasia também não é alguém que possa, por um momento, como nós costumamos dizer, desviar-se do caminho do Senhor. Muitas vezes por falta de vigilância, muitas vezes pelas circunstâncias. O cristão termina pecando, fazendo algo que não agrada a Deus e se afastando momentaneamente da presença de Deus. Apostasia é algo mais sério. Apostasia é quando nós, de forma consciente,
nos afastamos da presença de Deus. Quando, de uma forma consciente, nós abandonamos a fé, deixamos de andar segundo a vontade de Deus, para andarmos segundo os nossos próprios pensamentos. Então, apostasia é isso. Um afastamento consciente, deliberado da presença de Deus. É uma disposição arrogante de deixar de fazer a vontade de Deus, tendo conhecido a vontade de Deus, e andar segundo o seu próprio entendimento. Como eu disse, a apostasia não é ignorância. Pessoas podem ser salvas da sua ignorância, mas elas não podem ser salvas da sua apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aí a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí essa parte é muito importante. Apostatarão da fé. E aí eu quero só reforçar. Portanto, a apostasia não é para quem ainda não conhece a palavra. A apostasia não é praticada por quem tem ainda a ignorância no que diz respeito à vontade de Deus para a sua vida. A apostasia é praticada por quem já anda na fé. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A apostasia, ela pode começar exatamente quando nós não nos damos conta daquilo que a gente começa a absorver de ideias que muitas vezes não tem fundamento bíblico, e aquilo vai influenciando a nossa vida, e nós vamos nos tornando superficiais no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e vamos nos afastando da verdade, né? E aí vem aquela máxima, aquela coisa que é tão comum muitas vezes, as pessoas dizem: isso não tem nada demais, isso não tem nada a ver. Como diz o apóstolo Paulo, na verdade são espíritos enganadores que vão fazendo com que o cristão possa ir ali racionalizando os seus erros, racionalizando a sua desobediência. E aí diz: isso não tem nada a ver, isso é muito radical, isso é muito retrógrado, isso não tem nada a ver, vivemos numa outra época. E aí a gente vai racionalizando a nossa desobediência. E aí, à medida que vamos desobedecendo, vamos nos afastando de Deus. E vamos nos afastando cada vez mais, até que, de uma forma consciente, já não atentamos para qual é a vontade de Deus. Já racionalizamos de um modo tal que agora nós temos a verdade, que agora nós ganhamos uma certa independência da palavra, né? Podemos caminhar segundo os nossos próprios pensamentos, e isso leva a uma apostasia. O autor aos Hebreus usa uma ilustração muito interessante falando acerca disso, né? Ele fala que o Senhor proporciona todos os recursos necessários para que haja uma boa colheita, para que haja uma boa plantação. O Senhor prepara a chuva,
E aí o agricultor prepara a terra e lança a semente que é boa. Mas, ao invés de nascer os frutos da boa semente, nasce os frutos da velha semente. E aí o autor aos Hebreus diz que então o Senhor, de novo, dá outra oportunidade e outra oportunidade, até que não tem mais jeito. Por quê? Porque fomos nos afastando cada vez mais, ao invés de buscarmos andar em obediência, ao invés de buscarmos saber qual é a vontade de Deus, nós começamos a ter a nossa própria vontade e a nossa própria verdade como fator dominante para as nossas atitudes e um fator que vai influenciar no nosso relacionamento com Deus de uma forma negativa. E essa era a realidade ali da nação de Israel, né? Apesar de tudo que o profeta Jeremias já havia dito, o povo continuava rejeitando o profeta, rejeitando a sua mensagem, não aceitando como uma mensagem de Deus. Por quê? Porque a mensagem do profeta não estava de acordo com as suas expectativas. Porque a mensagem do profeta não atendia os seus interesses. E por isso a mensagem do profeta era rejeitada. Porque a mensagem não atendia os seus próprios interesses. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Será que essa atitude do povo de Deus, do povo de Israel, ali, tem alguma coisa a ver conosco? Será que nós não incorremos no mesmo erro de muitas vezes rejeitarmos uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus, porque a palavra toca nos nossos pecados? Será que muitas vezes não acontece conosco que nós rejeitamos a mensagem e rejeitamos até mesmo o pregador, porque o pregador não trouxe uma mensagem de tolerância? Porque o profeta não trouxe uma mensagem que é agradável aos ouvidos? Estamos nós, como o povo de Deus, daquela época, dos dias do profeta Jeremias, selecionando mensagens, querendo ouvir mensagens que agradam ao nosso coração e atende aos nossos interesses? Estamos vivendo exatamente como o povo de Israel, como se na verdade Deus não existisse. Não que eles não acreditassem que Deus existisse, mas que andavam como se Deus não fosse Deus. Como é isso? É quando nós vivemos de uma forma que a nossa vontade é a que prevalece. Quando nós vivemos de acordo com as nossas vontades e não atentamos para a soberania de Deus, de que Deus pode ter uma vontade que é diferente da nossa e tem um projeto para a nossa vida que não é exatamente aquele que nós aceitamos.
Quando isso acontece, na verdade, nós rejeitamos Deus. Porque Deus é soberano. E a sua vontade deve prevalecer. Mas nós não aceitamos. Queremos que Deus negocie conosco, que a sua vontade se adapte à nossa. E isso é agir exatamente como se Deus não fosse Deus. Invertendo as posições. Querendo que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Como se disséssemos assim, desse jeito é melhor, Deus. Será que não é o momento de nós buscarmos um verdadeiro avivamento espiritual? Nos quebrantarmos diante de Deus e nos submetermos totalmente à vontade de Deus, nos colocarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou compreendendo, mas eis-me aqui para fazer a tua vontade. Dá-me graça, dá-me discernimento, mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Esta é a mensagem de Deus para nós neste domingo. Esta é a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Deus. No objetivo de repreender um processo de apostasia. Que se alastra. E muitas vezes nós não nos damos conta de que se nós não nos colocarmos humildemente diante do Senhor para sermos aquilo para o qual fomos chamados, para sermos servos. E servos andam de acordo com a vontade do seu Senhor. Mesmo que ele não compreenda, ele sabe que a vontade do seu Senhor é boa, perfeita e agradável. Meus queridos, então Israel abandonou o único e verdadeiro Deus para seguir os ídolos, os costumes dos povos ímpios, vizinhos. E nós precisamos ter cuidado com isso, para que nós não nos deixemos levar pelos espíritos enganadores e irmos nos afastando de Deus, da sua vontade, da sua soberania, buscando outras fontes, buscando recursos em outros lugares, na tentativa de satisfazer os nossos próprios interesses. O povo de Israel foi se afastando da presença de Deus e foi buscando as divindades pagãs. Exatamente porque eles estavam mais interessados em que os seus projetos se estabelecessem do que o projeto de Deus prevalecer sobre a vida deles. E como Deus não atendia a esses interesses mesquinhos, individuais, eles foram após os ídolos. Eles abandonaram o costume do povo de Deus e foram
se deixando levar pelos costumes dos povos ímpios, de povos que Deus já havia rejeitado. Por isso mesmo, eles haviam ocupado aquela terra, porque Deus havia rejeitado os povos daquela região por conta das suas práticas. E depois que Deus coloca o seu povo naquele lugar, Deus vê o seu povo, aquele que Deus operou de uma forma tremenda, sobrenatural, tirando do Egito e fazendo com que eles tomassem posse daquela terra. Agora, eles agindo exatamente como aqueles povos, inclusive seguindo os seus ídolos, as suas divindades. E o profeta Jeremias levanta um brado exatamente contra esta apostasia. No capítulo 2, versículo 2, o Senhor diz para o profeta Jeremias: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. E aí Deus vai falando ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias vai falando ao povo, e Deus começa falando de uma forma tão amorosa, tão dedicada com aquele povo. Deus pergunta onde foi, que ele errou com aquele povo, onde foi que Deus não fez o que era melhor para aquele povo. Deus convoca o profeta Jeremias a fim de que ele anuncie qual é a sua vontade e de como ele tem cuidado daquele povo. E de como em nenhum momento ele o abandonou. Como Deus diz, não fui eu que abandonei. Foi o povo que abandonou o Senhor. Agora você imagina a situação do profeta Jeremias, sendo ele um judeu e tendo ele que falar as verdades de Deus para o seu povo. Todo Israel deveria estar, sendo o povo de Deus, deveria estar feliz. Porque Deus levantou um profeta, e estava querendo mostrar qual era a sua vontade para eles. Mas ao invés disso, não. Ao invés disso, eles rejeitam o profeta. Eles rejeitam a sua mensagem. E eles rejeitam por quê? Porque o profeta Jeremias não tem uma mensagem para agradar a homens. Ele tem uma mensagem de Deus para o povo de Deus, para que eles reconheçam o seu pecado e para que ele se submeta à vontade de Deus. E embora a mensagem do profeta seja dura, seja firme, não é uma mensagem apenas para repreender alguém que está errado. Não, é uma mensagem de Deus para o coração do povo de Deus. Não há nenhuma satisfação no profeta Jeremias em estar anunciando um juízo, não. Com certeza o profeta Jeremias gostaria de estar anunciando uma outra palavra, mas ele, como um profeta de Deus, ele não pode deixar de anunciar aquilo que Deus quer que ele anuncie. Como nós temos agido, como povo de Deus, como profeta de Deus, como anunciadores da palavra. Será que nós temos anunciado a verdade de Deus?
ou buscamos anunciar uma palavra que agrade os ouvidos e o coração de um povo impenitente, de um povo pecador. Hoje se fala muito no politicamente correto. Mas eu quero dizer para você que ser profeta de Deus é praticamente impossível ser politicamente correto. Porque Deus só tem um interesse: é que a sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. É que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. E se Deus precisa dizer isso de forma clara, Ele vai dizer, não preocupado com o que você acha ou deixa de achar, mas única e exclusivamente preocupado com a sua vida, para que você possa estar debaixo da bênção. E para estar debaixo da bênção, é preciso estar andando de acordo com a vontade de Deus. E anunciar a palavra do Senhor ao seu povo e a todos aqueles que querem ouvir. Este é o papel de cada servo de Deus, de cada profeta de Deus, de cada um que Deus tenha levantado como proclamador da mensagem da salvação, da mensagem de Deus. Esta é a realidade do profeta Jeremias, pregando para o seu povo e anunciando a verdade ao povo de Deus. Todos eles, povo da aliança, todos eles, um povo com o qual Deus tinha um pacto, mas que apesar de todo o cuidado de Deus, eles terminaram por se afastar, por quebrar a aliança. E, portanto, é hora de anunciar a vontade de Deus sobre a vida daquela nação. E qual era a apostasia, né, do povo de Israel? Como nós já falamos, através do texto, eles haviam ido após os ídolos. Eles haviam adotado os costumes pagãos, coisas que desagradavam ao Deus Santo, Todo-Poderoso, o seu Deus. Os filhos de Judá, eles se rebelaram contra o Senhor, esqueceram-se de tudo aquilo que Deus havia realizado e caminharam em direção à idolatria daqueles povos. Versículo 5. O Senhor, de uma forma amorosa, ele pergunta: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Observa o tom amoroso da parte de Deus. Ele não chega de imediato com uma mensagem de juízo. O Senhor se coloca diante do povo e pergunta: aonde foi que eu fui injusto?
Em que momento eu não cumpri com a minha parte? Isso é extremamente impactante. Porque essa pergunta ela é carregada assim de uma indignação pessoal, amorosa da parte de Deus. Percebe nas palavras de Deus através do profeta Jeremias um pesar. Na nossa linguagem, não foi que eu errei. Quando foi que eu não fui um pai amoroso? E, ao invés disso tocar o coração do povo, o povo continua na sua atitude de insubmissão, de desobediências. Pelo contrário, os filhos de Israel, eles não mais perguntavam pelo Senhor, pelo qual era a sua vontade. Não. E eles deixavam o Senhor e iam buscar, recorrer ao cuidado de divindades pagãs para atender aos seus interesses. Eles não mais recorriam ao Senhor. Na prática, eles esqueceram do Senhor. E enquanto eles esqueceram do Senhor, está o Senhor o buscando e perguntando: quando foi que eu fui injusto com vocês, com os vossos pais? Quando foi que eu não fui cuidadoso com vocês? Mas as coisas começam a mudar no nosso relacionamento com Deus, quando a nossa vontade se torna mais relevante do que a vontade de Deus. Não é o que Deus faz, é o que nós queremos, que não se encaixa no projeto de Deus. E ao invés de nos submetermos à vontade de Deus, nós buscamos outros recursos, onde aquela vontade possa ser atendida, onde aquele projeto possa ser desenvolvido. Mesmo que tudo isso seja feito longe da vontade de Deus. Mas nós, assim como Israel, continuamos dizendo que somos povo de Deus, mas tocamos os nossos projetos sem nos preocuparmos com a vontade de Deus. Nós fazemos exatamente como a nação de Israel. Nós nos esquecemos de Deus e tocamos a nossa vida. E estamos empolgados com os nossos projetos, afastados de Deus, mesmo indo à igreja, mas afastado de Deus, porque os nossos projetos seguem sem buscarmos qual é a vontade de Deus. E quando Deus nos confronta, e quando Deus levanta o profeta e denuncia o nosso pecado, e denuncia o nosso afastamento, nós rejeitamos.
Porque religiosamente nós estamos fazendo o que deve ser feito. Estamos vindo à igreja. Estamos participando do culto. Mas a nossa vida corre independente da vontade de Deus. E quando Deus, pela sua infinita misericórdia, decide falar conosco, muitas vezes nós não temos sensibilidade o suficiente para entender que é a voz do Senhor e que é hora de recuar e que é hora de parar e ouvir a voz do Senhor e mudar a rota e mudar o rumo para nos encaixarmos ao projeto que Deus tem para cada um de nós. Mas o que muitas vezes nós nos deparamos é o que nós vemos aqui no texto do versículo 8 do capítulo 2. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram? E os governadores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Líderes, sacerdotes, homens da lei, governadores, todos conduzindo o povo de Deus longe de Deus. Os profetas não disseram: onde está o Senhor? Os sacerdotes, classe, representante de Deus, mas cumprindo o seu ritual, realizando os trabalhos no templo, sem se preocupar com a vontade de Deus, questionando onde está o Senhor, conduzindo o povo de Deus segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios interesses, sem atentar para a vontade de Deus, perguntando inclusive onde está o Senhor. E por que a pergunta? A pergunta é porque o Senhor não está atendendo os seus projetos pessoais. E ele pergunta: onde está o Senhor? E essa não é a realidade muitas vezes em nós? Quando as coisas não estão dando certo, ao invés de nós buscarmos o Senhor para sabermos por que não está dando certo, nós simplesmente dizemos porque o Senhor não está cuidando de nós. Quando na verdade nós deveríamos buscar saber qual é a vontade de Deus e mudar os nossos projetos e mudar o rumo da nossa vida para atender o propósito de Deus e fazer a sua vontade. Não. Nós permanecemos com os nossos projetos e fazemos como os sacerdotes de Judá nos dias do profeta Jeremias: onde está o Senhor? E vamos andando segundo os nossos próprios interesses. Meus queridos irmãos, toda essa mensagem para que nós possamos refletir sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada. Versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem Deus?
Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Essa é uma pergunta muito interessante. O Senhor diz: se já viram alguma nação, algum povo pagão trocando os seus deuses, abandonando os seus deuses, que nem são deuses? Mas o meu povo, que tem o Senhor da glória, que tem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eles trocaram por coisas que não têm proveito, por deuses que não são deuses. Deixaram o Deus Todo-Poderoso para seguir a divindades que não são. Porque o Deus Todo-Poderoso tem vontade, é Senhor, e espera que a sua vontade prevaleça sobre a vida dos seus servos. Os deuses que não são deuses não têm vontades e, portanto, permite que cada um de nós andemos segundo as nossas próprias vontades. E por isso, muitas vezes, parece bem mais interessante seguir estas divindades. Porque como elas não são, elas não interferem. Mas o nosso Deus, o Deus de amor, Ele cuida do seu povo. E busca fazer com que o seu povo ande de acordo com a sua vontade. Concluímos nesta tarde com as palavras do apóstolo Paulo que nós começamos lá em Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É hora de nós analisarmos a nossa vida e colocarmos no prumo da vontade de Deus. Porque somos o seu povo e vivemos para a sua glória. E Ele nos conduz em vitória quando nós atentamos para a sua vontade e subjugamos os nossos interesses e as nossas vontades à vontade de Deus e colocamos o nosso projeto debaixo do projeto de Deus. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor a todos.